A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo vai estar aqui em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, essa passagem aqui, o que significa isso? Se estamos em Deus é porque estamos ali dentro da palavra dele, buscando obedecer, Aí estamos em Deus. E o que significa jaz do maligno? São as pessoas que estão ali separadas, Estão ali fazendo o mal, Estão nas mãos do maligno, no sistema maligno de coisas, O planeta pertence a Deus. Todas as pessoas foram feitas para ser filhas de Deus, filhos de Deus, Mas aí é uma escolha de cada um. Se a pessoa escolhe fazer o contrário do que a palavra diz, essa pessoa está no maligno, Então, para a gente entender isso melhor, basta assistir o jornal, ver as guerras, no mundo, os fenômenos da natureza, as coisas que têm acontecido e ver a maldade humana, no mundo, assim, as pessoas que estão matando, roubando, destruindo, fazendo mal ao próximo sem se sentir a dor do próximo, sem se importar com o próximo, se importando apenas com elas mesmas, estão ali, tem pessoas que se levantam de manhã para ir trabalhar, para ir estudar, para fazer o bem. Tem outros que se levantam para ir roubar, para matar, para destruir, Então, assim, são propósitos totalmente diferentes. Então, aquele que está fazendo o que é mal, é isso aqui. O mundo jaz nas mãos do maligno, já na mão do Satanás. Então, isso não quer dizer que quem está fazendo mal não tem chance. Essa pessoa, se ela se arrepender do mal que ela tem feito, o Senhor está lá de braços abertos, esperando essa pessoa como pai do filho pródigo, Então, todos os dias quando a gente acorda, nós temos a oportunidade de voltar para esse pai de amor, E enquanto a pessoa está viva nessa terra, ela está tendo chance de voltar para esse pai de amor, que é Jesus, que é Deus, E Jesus, o nosso irmão mais velho, e o Espírito Santo de Deus, nosso intercessor que está aqui na terra, Então tem Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus, Então Jesus Cristo que foi à cruz, que fez tudo o que Ele fez para que nós possamos voltar para o Pai de amor, que é Deus. E Deus que amou tanto o mundo que deu Jesus para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, E tenha uma vida abençoada ainda nesse tempo aqui. E o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra orando, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, levando a oração certa para o Pai, Então nós temos tudo isso ainda nesse tempo, Por isso que a palavra do Senhor fala, eu sempre gosto de citar esse versículo que está ali na Bíblia, lembra-te do teu Criador enquanto pode achar, Lembra do teu Criador enquanto você está em pé, lembra do teu Criador enquanto você tem saúde, lembra do teu Criador enquanto você é jovem, lembra-te do teu Criador enquanto você tem a liberdade, Tem uns que vão se lembrar do Criador quando estão presos dentro de uma cadeia, e tem outros que mesmo presos dentro de uma cadeia não se lembra de Deus, continua na maldade, Mas tem muita gente que dentro de uma cadeia vai se lembrar do Senhor, numa cama, num leito de hospital, Então, assim, às vezes a pessoa vai se lembrar do Criador depois que já vai estar numa situação ruim, Mas feliz daquele que ainda numa situação ruim se lembra, porque tem gente que mesmo numa situação ruim, desfavorável, ele continua com o coração cheio de ódio, de maldade, e se Deus der a oportunidade da pessoa sair, a pessoa ainda vai praticar o mal. Então, assim, feliz daquele que
que ainda se lembra, vamos supor, o bom é se lembrar quando não caiu, é se lembrar quando está de pé, é se lembrar quando está bem. Mas tem muitos que mesmo quando caem em desgraça, que é a falta de graça, que é estar longe de Deus, mesmo quando está numa situação ruim, ele não se lembra, né? E aí ele vai morrer naquela maldade, ou se ele sair dali, ele ainda vai fazer maldade, né? Mas feliz daquele que se lembra enquanto pode achar. Então, o mundo jaz do maligno, jaz nas mãos do maligno, é o sistema maligno de coisas que a gente vive. O planeta pertence a Deus, o universo pertence a Deus. O Senhor tem domínio sobre o que está em cima e o que está embaixo. O Senhor tem domínio no universo, tem domínio na terra, tem domínio embaixo da terra. Nada foge do seu controle. Não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Mas o sistema maligno de coisas que nós vivemos é do diabo. E a gente tem que estar o tempo todo pedindo a Deus para não ser envolvido por ele, né? Então, basta a gente assistir o jornal e ver pai contra filho, filho contra pai. Às vezes as pessoas que estão ali fazendo mal, pode ser um parente, um familiar dentro da própria casa, pode ser um vizinho, pode ser alguém de longe, pode ser alguém de perto, pode ser alguém que conhece, alguém que não conhece. Então a gente nunca sabe onde o inimigo vai estar agindo. Por isso que a palavra de Deus fala para nós estarmos todo o tempo em espírito de oração e vigiando e pedindo a Deus discernimento espiritual para conseguir enxergar o mal com os olhos espirituais, assim como a gente enxerga as coisas com os nossos olhos carnais, entendeu? Então, assim, nós temos que estar sempre ali no espírito de oração, né? Viver sempre ali meditando na palavra de Deus, que é o que Deus nos aconselha, que essa meditação ela traz salvação para a nossa vida, né? Na nossa vida física, espiritual e material. Então, meu irmão, outra coisa também que a gente deve vigiar é não dar ibope para Satanás. Quando a gente fala muito de algo ruim, às vezes até de algo que acontece na nossa vida, e a gente fica desabafando, né? A gente fala muito, muito de um assunto, anos e anos, a gente acaba dando ibope para o Satanás. Eu acabei entendendo isso depois de muito tempo já na igreja. Às vezes a gente tem a necessidade tão grande de estar ali desabafando, que às vezes a cruz é tão pesada, é tão grande que a gente acaba querendo desabafar, né? E não tem nada de errado a gente desabafar, né? Procurar alguém, ou às vezes até mais, de repente, irmãs ou irmãos de um grupo de oração, ou alguém ali do seu convívio. A gente precisa desabafar, porque se a gente não colocar para fora, a gente sufoca, morre, né? Mas chega uma hora que mas antes da gente desabafar com as pessoas, nós temos que desabafar com o nosso Deus, que é vivo, né? Que está ali sempre presente, né? Ele está sempre ali, atento às nossas orações, ao nosso clamor, ao nosso pedido de socorro. E por isso que a palavra dele fala, invoca-me no dia da angústia, né? Que ele vai vir, vai nos atender. Então, assim, e o nosso erro é que às vezes a gente fala, esperando das pessoas uma solução. Mas é bom quando a gente entende que a solução não vai vir da mão do homem, vai vir somente de Deus. E o que a gente tem que aprender é que chega uma hora que a gente tem que parar de falar, né? Tem que parar de dar ibope para o Satanás. E o diabo, quando ele percebe que a gente tomou essa decisão de fechar nossa boca e falar somente para Deus, ele começa a enviar pessoas, às vezes até nossos amigos, nossos familiares, irmãos na fé. E quando ele percebe que não tá, que é pouco, aí ele ainda envia os enviados dele, né? Que é aqueles que estão a serviço dele mesmo, né? Que vêm conversar com a gente, até para nos humilhar, né? Para ver o nosso semblante, para ver como que a gente fica quando fala daquele assunto, né? Então, assim, o que eu entendi, né? Depois de muitas batalhas na minha vida, em relação a certas coisas que aconteciam na minha vida,
Porque eu entendi que o melhor, quanto menos a gente falar de certas coisas, melhor, né? E falar com Deus, né? Porque quando você fala de coisa ruim, você está dando ibope para o Satanás, né? Você está fazendo ele, quem está ali com ele, ver que é como se você estivesse mostrando que ele tem mais poder, né? Fazer o mal, e não é assim, né? O nosso Deus, ele tem poder para acabar com a festa de Satanás a hora que ele quiser, né? E existe coisas que é um mistério que nós não entendemos, e existe coisas que é escolha das pessoas e Deus não interfere na escolha de cada pessoa. Então, o que a gente aprende ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus? Que não devemos ficar falando muito, né? Falar de coisa ruim, porque a gente acaba dando ibope para o Satanás, né? Então, a gente tem que obedecer, pedir ao Senhor que nos ajude, principalmente, né, para que a gente se mantenha ali firme na fé. Chega um momento que a gente tem que entregar uma situação, aquilo que a gente não pode fazer, entregar nas mãos do Senhor, entregar a peleja nas mãos do Senhor e seguir em frente. Falar somente com Deus. E cada vez que falamos para as pessoas que nada pode fazer, estamos ali dando ibope para o diabo, né? Então, eu pude sentir isso na minha própria pele. Tem coisas que é como um espinho na nossa carne. Cada um tem o seu. Assim como Paulo um dia declarou que ele tinha, né, esse espinho na carne, né? Então, nós devemos crer somente, seguir. E quando o diabo diz ou usa alguém para nos humilhar, colocando ali uma lente de aumento naquilo que nos envergonha, nós devemos cortar a conversa, né? Que rouba a nossa energia. A intenção do diabo é roubar a nossa energia, roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, tirar ali, nos desequilibrar mesmo, tirar ali de nós a paz que o Senhor nos dá, a alegria que o Senhor nos dá, o equilíbrio que o Senhor nos dá. Ele quer roubar isso de nós, quer nos enlouquecer, né? Então, nós devemos entender que tem pessoas que são usadas pelo diabo para sondar, né? Ele tenta sondar, ele não consegue adivinhar os nossos pensamentos, então ele vai enviar pessoas que vai ali sondar os nossos pensamentos, que ele vai ali, como ele não pode adivinhar, ele vai usar pessoas maldosas, que às vezes demonstra se importar com o que passamos e às vezes também finge ali se importar, mas na realidade só quer descobrir o que está acontecendo. Aquilo que a pessoa não conseguiu ouvir ou ver, ela quer descobrir, né? Às vezes a pessoa vê ali a pessoa passando por situações difíceis e ela pensa, como que essa pessoa consegue ainda se manter e trabalhar, estudar, ir para a igreja, cuidar da casa, da família? Então a pessoa quer descobrir como que você consegue, né? Mas a gente consegue porque o Senhor nos sustenta, né? O Senhor sustenta aqueles que confiam nele, sustenta a casa, sustenta a família. É o Senhor que nos dá força para prosseguir, para não perder a fé, para continuar olhando para Ele, para seguir em frente, para se manter firme, né, diante das adversidades. Tem situações que o Senhor... E a vida não é só de desgraça, nem só de tragédia, nem só de perda. O Senhor nos dá vitórias, né? A gente consegue se manter em pé porque o Senhor, Ele prova para nós todos os dias que Ele está com a gente. Quando Ele coloca o pão de cada dia na nossa mesa, quando Ele nos dá saúde, força e coragem para se levantar e prosseguir, a fé que Ele coloca no nosso coração, que é alimentada pela palavra dEle, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente medita nela, essa palavra nos alimenta, assim como o pão alimenta o nosso corpo, ela alimenta a nossa fé. O Espírito Santo de Deus que ora por nós, aquele dia que a gente não consegue orar, que a gente está sem forças, está acuado, o Espírito Santo de Deus está ali
nos dando toda a estrutura que nós precisamos para permanecer. E a intenção do diabo é roubar nossa salvação, é roubar nossa paz, é roubar nossa alegria, é dividir a família, é dividir a casa, é destruir, né? Tirar a gente da presença de Deus. E aí ele usa pessoas, e tem vezes que ele pode usar um parente, pode usar um vizinho, pode usar até um irmão da igreja, alguém que a gente ama, seja irmão de sangue, irmão na fé, mas geralmente ele vai usar pessoas que vêm ali, porque às vezes um irmão, quando às vezes fala uma coisa que não deve, não faz por mal, né? Às vezes um parente também não faz por mal, às vezes está sendo usado pelo diabo e nem sabe que está sendo, né? E qualquer um de nós pode ser usado pelo mal, basta não vigiar que você acaba sendo usado. Como Pedro, uma hora estava falando algo que Jesus falou, olha, foi o próprio Deus que mostrou isso para você. Daqui a pouco ele fala outra coisa que Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então, assim, mostrando que mesmo sendo de Deus, podemos ser usados pelo mal e muitas vezes sem nem perceber. E tem outros que são usados pelo diabo porque está servindo o diabo mesmo, né? Gosta de fofocar, é fuxiqueiro, é tagarela, é invejoso, é maligno. Então, assim, gosta de cuidar da vida alheia. Então, uma pessoa dessa não é difícil ser usada pelo diabo, né? Porque a pessoa já está à disposição de Satanás. Então, se a gente gosta de fofoca, claro que o diabo vai usar, né? Para fazer fofoca. Se a gente gosta de ficar espionando a vida alheia, claro que o diabo vai usar. Porque tem pessoas que ele perde muito tempo prestando atenção na vida do outro, né? E a vida dele está lá descoberta, né? Então isso aí pode ser crente, pode não ser crente, né? Basta não vigiar que o diabo usa. Então assim, e a gente tem que estar atento a tudo isso. Mas se a gente tiver com a palavra de Deus no nosso coração, tiver o nosso estilo de vida, a oração tiver no nosso estilo de vida, a palavra de Deus, a gente ser uma pessoa que está sempre ali, mesmo que a gente assiste um jornal, a gente está no mundo, a gente escuta as coisas que estão no mundo, a gente não tem como você sair do mundo, você tem que conviver com as coisas que estão no mundo, mas você tem que estar sempre ali, prestando atenção, meditando na palavra de Deus, ter ali um estilo de vida onde a oração vai estar, você vai ter o costume de orar, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, enfim, você ter ali o costume de orar todos os dias, de estar sempre em contato com a palavra de Deus, congregando, né? E tendo ali um convívio com os irmãos, enfim, você vai estar se protegendo das maldades do Satanás e daqueles que estão a serviço dele na terra. Agora, se você ficar desprovido dessas coisas, você, meu irmão, minha irmã, é presa fácil por Satanás. Entendeu? Porque mesmo a gente estando ali na presença de Deus, buscando Deus, o diabo vai tentar, ele vai fazer de tudo, né? Agora, se você estiver sem fazer isso, aí você não vai ter armas para lutar, você não vai saber como reagir, né? Porque quando a gente está ali buscando o Senhor na presença de Deus, quando Satanás vem com as palhaçadas dele, você logo acorda, você logo desperta, você logo percebe, olha, isso é coisa do diabo, né? Então a gente tem que viver buscando não se distrair, para não ser enganado, né? Porque a intenção dele é roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa salvação, é dividir a nossa casa, é nos destruir, é tirar a gente do convívio ali, tanto da igreja como da casa da família, para ele destruir, porque quando uma pessoa está sozinha, ela é presa fácil. Por isso que a palavra de Deus fala, é melhor dois do que um, né? Então, assim, é melhor a gente estar ali, uma casa dividida não pode ser abençoada, uma igreja dividida não pode ser abençoada. Então, o diabo, ele quer sempre acabar com a unidade, destruir a unidade, porque aí ele manda um para cada lado e ali ele vai destruindo um por um, né? Então, nós temos que vigiar quanto a isso. A gente tem que prestar atenção e não emprestar nossa boca para o diabo, nem nossos ouvidos, nem... A gente foi feito para louvar o Senhor, para a glória do Senhor, né? Para honrar o Senhor, né?
Então a nossa vida deve ter o propósito ali de estar sempre buscando o Senhor em primeiro lugar, né? Não estou falando para ninguém ser fanático, né? Não é isso. A gente pode tudo, mas tem coisa que não nos convém, né? Então a gente, como filho de Deus, a gente sabe o que convém a nós e o que não convém. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu espero que eu e você, a gente venha prestar atenção e entender que realmente o mundo está no maligno. O sistema de coisas está no maligno, mas a gente tem a escolha, né? De não estar e estar no Senhor. Então, como ele diz aqui no comecinho do 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, se a gente está em obediência, obediência que eu falo não é a pessoa viver no mundo sem pecar, porque não tem como você viver sem pecar. Se eu e você falar que não temos pecado, a gente já está pecando, que a gente é mentiroso, que a gente peca o tempo todo. Mas é a gente não viver cometendo os erros que a gente cometia quando a gente ignorava, não conhecia a palavra de Deus. Hoje nós conhecemos, então se a gente conhece, a gente vai fugir da aparência do mal, vai fugir da roda do escarnecedor, né? A gente vai se desviar das coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, né? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente possa entender. Se você não entendeu ainda o que é o mundo estar na mão do maligno, é só você assistir o jornal e você ver, olhar para o mundo, para as coisas que têm acontecido e você ver o que está acontecendo dentro das famílias, no mundo, né? Filho matando pai, pai matando filho, um monte de situação absurda, né? Pessoas que se levantam com toda a força para ir roubar, matar, destruir, né? Enquanto que outros só querem levantar para ir trabalhar, estudar e conseguir construir a vida de forma honesta, digna, né? Tem outros que se levantam com o propósito de fazer o mal, com o propósito de roubar e matar. Então, mas existe também chance para essas pessoas, se elas se arrependerem do mal que estão fazendo, o Senhor está lá, de braços abertos, para salvar essas pessoas, né? Mas tem pessoas que ele vai morrer e não vai se lembrar de Deus, vai morrer no pecado e vai para os quintos do inferno, porque não quer saber do Senhor, né? Então, meu irmão, que eu e você, a gente não esteja nessa situação, mas que a gente seja pessoas que quer Deus todos os dias, que nota Deus todos os dias, que se lembra do Senhor todos os dias e que não despreza o que Jesus fez naquela cruz e que saiba que eu e você, a gente saiba que o Espírito Santo de Deus está na terra, né? Nós não somos órfãos, a gente tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo de Deus que está aqui à nossa disposição, nos ouvindo, intercedendo por nós, entendeu? Mas vai chegar um tempo que não vai ser assim. E muitos vão querer e não vão encontrar mais. Então, eu espero que esse estudo ele traga reflexão para a minha vida, para a sua vida, que seja bênção, que te edifique, que você não se sinta acusado nem acusada por esse estudo, por essa reflexão, mas que você entenda que Deus amou tanto o mundo que deu Jesus, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E que Jesus Cristo foi até o fim, suportou a humilhação, a vergonha, dores, todo tipo de afronta, porque Ele estava olhando para cada um de nós, que Ele não queria nos perder para Satanás. E o Espírito Santo de Deus ainda está na terra, procurando os verdadeiros adoradores. Se você gosta desse canal, se esse canal de algum jeito traz bênção para a sua vida, se você gosta de ouvir as mensagens aqui, eu peço que você se inscreva, compartilhe, dê um joinha, faça um comentário. Por menor que seja a sua manifestação aqui no canal, não importa. Isso vai fazer o canal avançar e chegar para outros, né?
Muitas pessoas ficam falando, o fulano quer like, o fulano isso, o fulano aquilo. Todos que estão aqui no YouTube, eles querem que o canal avance, né? Que chegue para muitas pessoas, né? Então, o propósito aqui é pregar a palavra, né? E se você, não custa nada você dar um joinha, você fazer um comentário, se inscrever ou compartilhar. Não custa nada para você, é gratuito. Mas vai fazer diferença porque vai chegar para outras pessoas, né? Então é isso. Eu espero que cada mensagem que é colocada aqui abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.